Bem-vindo ao canal Jesus Lindo. Eu sou Paulo André Bertoletti, discípulo de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Vencendo o Fariseu. Os fariseus aparecem principalmente na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, mas também aparecem no livro de Atos e nas epístolas, nas cartas para a igreja. Era um grupo religioso muito influente no tempo que Jesus teve um ministério aqui na Terra. Era um dos grupos religiosos. Ele era muito rigoroso na lei, eles acreditavam muito na Palavra de Deus, procuravam seguir rigorosamente e eles também eram envolvidos com a política, tanto que eles tinham um bom convívio até ao limite com o Império Romano que dominava o mundo conhecido na época de Jesus Cristo. Nesse cenário, Jesus teve diversos encontros com os fariseus e diversas discussões que estão relatadas nos Evangelhos, no qual a gente consegue extrair muito conhecimento. A gente aprende muito com esses embates que Jesus teve com os fariseus. Os fariseus, eles não deixaram de existir como grupo, como nome, sim, como denominação, como grupo religioso. Depois da destruição do templo, 70 depois de Cristo, como o próprio Senhor Jesus avisou que ia acontecer, e não ficaria pedra sobre pedra, eles que faziam parte do templo, eram um dos grupos que faziam parte do templo, eles tiveram que se espalhar e se organizaram em sinagogas, fundando o que nós conhecemos por judaísmo hoje. O conceito, os princípios, a base do judaísmo vem dos fariseus, que é acreditar nos profetas, no Pentateuco e também na versão oral dos conhecimentos e sabedorias que foram passados de geração em geração. Os fariseus, eles tiveram importância fundamental também na prisão e na condenação do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira vez que aparece a palavra fariseu no Evangelho é quando João Batista, aquele mesmo que batizou Jesus, estava pregando no deserto. Os fariseus enviaram mensageiros para lá para saber quem era, em nome de quem que João estava pregando e batizando. Como é que João Batista reagiu com esses fariseus? Disse para eles que eram raça de víboras e que não conseguiriam escapar da ira vindoura, da ira que estava para vir. Da mesma maneira, Jesus também os chamou, por certas vezes, de raça de víboras e que eles precisavam se converter. Talvez você pense que os fariseus deixaram de existir, mas na verdade o comportamento e as coisas erradas que os fariseus faziam ainda é muito presente dentro da igreja, dentro de mim, dentro de você. Por isso que Jesus instruiu os seus discípulos para ter cuidado com o fermento dos fariseus. Essa palavra está no Evangelho de Mateus e fala assim, no capítulo 16, versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Uma das características dos fariseus é que eles queriam um sinal da parte de Jesus. Eles queriam ver algo espetacular para conseguir crer em Jesus. Somente a mensagem de Jesus para eles não era o suficiente. E já era conhecido que Jesus vinha fazendo muitos milagres. Então eles queriam ver um sinal também. Isso é um alerta para nós. Não devemos procurar Jesus só por sinais. Devemos procurar Jesus diariamente como um devocional de amor pelo sacrifício que ele fez por mim e por você. E porque a palavra dele é verdadeira e todas as coisas que ele nos prometeu, ele há de cumprir. Mas Jesus respondeu e disse: quando é chegada a tarde, dizeis haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho, sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Até aqui. Jesus estava dizendo que eles sabiam diferenciar o clima, olhar para a natureza e saber quando ia chover, quando ia dar um dia bom. Eles que eram estudiosos da palavra de Deus, dos profetas, das profecias que falavam da chegada do Messias, onde Jesus estava ali cumprindo as profecias, eles não conseguiam enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias. Então ele está chamando ele de hipócrita. Essa palavra hipócritas vem do grego e também representava os atores no teatro que usavam uma máscara para fazer o seu personagem. Então toda pessoa que tem uma vida religiosa, fingimento, de hipocrisia, de mentira, que diz uma coisa, prega amor, mas não tem amor, prega fidelidade, mas é adulta, prega honestidade, mas comete delitos, engana os outros, tira vantagem, explora as pessoas, não tem amor, tudo é hipocrisia. E Jesus segue dizendo assim para eles: e deixando, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham esquecido de fornecer-lhe pão. Os discípulos tinham esquecido de levar pão, e Jesus andava no seu ministério caminhando de um lado e para o outro, então eles faziam as refeições muitas vezes no caminho, paravam para descansar e faziam refeição no caminho. E Jesus parou para dizer para eles, Jesus estava incomodado ainda com aquele encontro com os fariseus, mas Jesus veio aqui para buscar discípulos. Jesus não veio buscar religiosos. E ele diz aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que era outro grupo religioso, um grupo mais elitizado que também convivia no templo. E eles arrazoavam entre si dizendo: por que não fornecemos
temos pão. Jesus percebeu isso, disse. Ele estava pensando, Jesus está falando de fermento porque a gente esqueceu o pão. A palavra de Deus, irmão, ela é muito rica. Ela é cheia de mistérios, de revelações que somente o Espírito Santo pode nos trazer. O Espírito Santo que é o professor da palavra. Muitas vezes a gente já leu um texto centenas de vezes, ouvimos pregações e a gente não conseguiu ainda ter uma intimidade com o texto e o Espírito Santo não conseguiu nos revelar no nosso coração para que a gente enxergue que esse texto não é simplesmente para o outro, mas muitas vezes é para nós mesmos, para nós fazermos uma reflexão e buscar ser mais discípulo de Jesus do que um religioso. E ele disse assim para os discípulos: por que razoai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não teres fornecido pão? Eles, vocês têm pequena fé e estão falando de pão ainda. Não compreendei ainda, nem lembrai dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levastes? Jesus trouxe a lembrança do milagre que ele tinha feito com apenas 5 pães. Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levaste? Ele está querendo dizer, vocês já viram que o meu problema aqui na terra, nesse meu ministério, não é multiplicar pão, não é trazer alimento físico. Eu estou formando discípulos. Eu quero que vocês entrem no reino dos céus. Por isso que Jesus começou sua pregação como começou João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como não compreendes e não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e dos saduceus? Jesus deu esse exemplo, irmãos, porque o fermento, uma vez misturado na massa do pão, ele muda a forma, ele aumenta o pão. No fermento dos fariseus, em outra passagem, Jesus vai falar claramente que é a doutrina dos fariseus. Os fariseus não tinham somente a palavra de Deus para cumprir, mas eles iam acrescentando coisas. Eles achavam que no rigor da lei, eles seriam mais santos que os outros homens, e temidos dos outros homens, e julgavam os outros. Mas a gente precisa entender que nem em tudo eles estavam errados, porque eles acreditavam que estavam fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus vem com o seu ministério na terra, vem com o Evangelho, que é a boa notícia é que Jesus é o nosso Salvador, é Ele que vai nos ligar com Deus, e não é a religião. Há só um caminho para Deus, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os fariseus não conseguiam entender que Jesus era o Messias, porque eles esperavam alguém que fosse poderoso politicamente, poderoso militarmente. E Jesus vem manso e humilde, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Uma proposta bem diferente do que eles estavam esperando. E eles também estudavam a palavra de Deus desde criança. Então eles acreditavam que o Messias viria e as coisas iam mudar. Mas Jesus tem um projeto de vida que vai além do tempo daqueles primeiros fariseus. Chegou ao nosso tempo, a igreja vem evoluindo e caindo e evoluindo e caindo e evoluindo através de cenas de anos que se passaram. Passou mais ou menos 2.000 anos e Jesus teve essas discussões com os fariseus. Mas esses mesmos textos nos servem para nos advertir e para nos corrigir, para que a gente não cometa mais esses erros, porque dentro de cada um de nós tem um fariseu. E a gente precisa vencer essa luta, precisa acabar com esse fermento do fariseu. Toda vez que uma doutrina é alterada, acrescentada, isso já é um fermento. Toda vez que nós agimos com hipocrisia, isso é um fermento também. Talvez sejam as duas características do fermento que a gente tem que ter mais cuidado. Com a doutrina, porque o Evangelho deve ser a nossa doutrina. A minha teologia, a minha proposta aqui nesse canal é que a minha teologia seja baseada em Jesus Cristo, não é baseada em nenhum outro homem, nem em Calvino, nem em nenhum Lutero, nomes importantes, nem Armínio. Minha teologia é baseada em Jesus. Os fariseus se achavam doutores da teologia, se achavam os mais conhecedores. E esse fermento ainda está no meio da igreja. Certa vez eu estive numa reunião de líderes de uma denominação muito grande aqui no Brasil e o presidente, no seu discurso, disse: temos a melhor teologia do mundo, então a nossa igreja vai crescer porque temos a melhor teologia. Isso é um erro, uma soberba. Não é teologia humana que faz a igreja, é o Espírito Santo que acrescenta a igreja. A gente precisa ser humilde perante a palavra de Deus. Quero também dividir com os irmãos que nesses confrontos com os fariseus, Jesus disse para eles certas vezes: vocês dão dízimo da hortelã, do cominho, de tudo que tem aí no seu jardim, vocês plantam, até disso vocês dão o dízimo, mas vocês esquecem do mais importante, até amor. Jesus disse: eu quero misericórdia e não quero holocausto. Não pense, irmãos, que Jesus era inimigo dos fariseus. Não, Jesus não era inimigo dos fariseus. Ele queria transformar os fariseus em discípulos. Vou falar de 2 discípulos que se tornaram discípulos de Jesus, fariseus bem conhecidos. O primeiro é Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus à noite, provavelmente porque não queria ser visto com Jesus. Ele já estava sabendo dos milagres de Jesus, provavelmente acompanhava as pregações de Jesus de longe, e já chegou bajulando Jesus: bom mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não vem da parte de Deus. E Jesus interrompe já essa conversa dele, essa bajulação, e diz o seguinte: ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer novamente. E ele já questiona como um homem velho, Nicodemos questionando, como um homem velho pode voltar ao ventre materno novamente? E Jesus diz: tu é mestre em Israel e não entende as coisas que eu estou te dizendo? A teologia, irmão, não adianta ser mestre em teologia, ler diversos livros de teologia, se nós não tiver a presença do Espírito Santo. Sem Jesus, nada podemos fazer. Ele é o professor da palavra. É Ele que nos orienta na palavra, nos corrige. E Jesus diz para ele: aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Espírito. E é isso que a gente tem que buscar, um novo nascimento. E nesse novo nascimento a gente tem que ter consciência que eu e você, na nossa geração, nascemos espiritualmente dentro de alguma denominação, alguma doutrina, e todas elas, infelizmente, estão cheias de fermento. E o que a gente precisa fazer é voltar para o Evangelho e buscar a essência em Jesus, para curar a nossa hipocrisia, curar as nossas falhas. Esse Nicodemos, depois, quando Jesus foi sepultado, aparece novamente, auxiliando, cedendo ervas, passando o corpo de Jesus. Ele dá sinais ali que ele realmente virou um discípulo de Jesus. E o outro fariseu que eu quero falar para vocês é o Saulo de Tarso, conhecido apóstolo Paulo. Saulo de Tarso tinha título romano, cidadania romana. Era um homem poderoso e rico. Ele era fabricante de tenda. Naquela época, isso era um dos negócios mais rentáveis possível. Um fariseu rigorosíssimo. E ele foi perseguidor da igreja, e está relatado isso no livro de Atos. Ele perseguia a igreja. Quando mataram o primeiro mártir da igreja, após Jesus Cristo, um diácono, a igreja se reuniu e levantou diáconos para ajudar no serviço da igreja. Paulo foi um dos que segurou as capas das pessoas que apedrejaram Estevão. Olha o que Deus é capaz de fazer, meus irmãos. Ele é capaz de transformar um fariseu perseguidor num dos maiores apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo. Saulo de Tarso virou o apóstolo Paulo e sofreu muito pelo Evangelho. Quando Jesus buscou ele na estrada para Damasco, ele estava indo lá prender cristãos, matar cristãos, perseguir a igreja. Jesus deixou ele cego por 3 dias e depois trouxe a visão de novo. E daí o apóstolo Paulo já veio uma pessoa convertida, uma pessoa que vai ser um soldado de Cristo, que vai combater o bom combate. O apóstolo Paulo é o que escreveu mais coisas para nós no Evangelho sobre a igreja. Através das epístolas, a maior parte foi escrita por ele, nem todas. Ali a gente sabe que a igreja se fundamentou nas suas coisas do dia a dia, nas suas doutrinas, e muitas vezes são mal interpretadas, como mesmo Pedro escreveu numa de suas cartas e disse que muitas vezes Paulo era mal interpretado. A gente precisa saber que o nosso fundamento sempre tem que ser Jesus, porque todos os homens que estão na Bíblia, todos eles foram falhos. O único que é perfeito, o único que nunca mentiu, o único que cada palavra saiu da boca dele sempre foi com verdade e eternidade, é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi um soldado de Cristo, mas foi falho. E é isso que eu gosto na palavra de Deus. A Bíblia não esconde as falhas que nós cometemos e as falhas que os homens de Deus cometeram e as mulheres de Deus cometeram. A Bíblia é um livro de verdade. Ela tem a história do passado, do presente e do futuro. E falando em história do futuro, eu quero ler com os irmãos para a gente fechar esse estudo hoje. No livro de Apocalipse, no seu capítulo 14, diz assim, é uma carta. Jesus trouxe João, o apóstolo João, foi arrebatado no Espírito e foi ver coisas do futuro. E Jesus pediu para que ele escrevesse carta para 7 igrejas, e essa é uma das cartas. Todas essas cartas servem para nós, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Justamente essa carta de hoje que tem a ver com o tema dos fariseus. Diz assim, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 1 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui quem está falando é Jesus, ele é o princípio da criação de Deus. Eu sei tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitarei-te da minha boca. Como dizem, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, porém, que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com o colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você, irmão, hoje foi tocado por essa palavra, e durante esse estudo eu fui tocado diversas vezes por essa palavra, dê ouvidos a essa palavra de Deus. Jesus repreende aquele que ele ama, ele corrige. O Evangelho do começo ao fim é um convite para a gente se arrepender e se converter. Isso não acontece uma vez só na nossa vida, não é só no dia que a gente acha que se rendeu a Jesus, a gente confessou a fé, vai ser uma caminhada. Se não fosse uma caminhada, Jesus não diria aqui no próprio livro de Apocalipse, cuidado para que ninguém roube a sua coroa, a coroa da vida. Meus irmãos, aqui nessa igreja de Laodiceia, estava acontecendo como acontece hoje, soberba de igrejas que se acham ricas, não falta nada, estão cheios de pregações vazias, cheias de coisas do mundo, falando em conquistar legados, impérios aqui na terra, e estão cometendo o mesmo erro dos fariseus, que eu falei no início lá, que sabiam diferenciar o tempo, quando vai chover, quando vai fazer tempo bom,
e a igreja de hoje não consegue ver os sinais da volta eminente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está à porta e bate. Se alguém permitir, se alguém for humilde, manso e se prostrar para Jesus, se humilhar para Jesus, ele vai entrar e vai cear na nossa casa dentro de nós. Que a paz de Cristo, que excede todo o conhecimento, te acompanhe. Peço que, se você chegou até aqui, você se inscreva nesse canal, compartilhe e nos ajude a divulgar esse trabalho. Que Deus te abençoe. Até um próximo vídeo, se Jesus permitir. Maranata, Senhor.